Muito bem, pessoal, a partir deste vídeo vamos estudar a Lei 2048 de 2006 aqui do município de Guaíba. Esta lei que institui o regime próprio de previdência social do município. Essa lei vai trazer as principais regras de funcionamento da previdência para os servidores aqui do município, apresentando o Guaíbaprev, que é responsável por administrar a concessão e manutenção desses benefícios, e também apresentando quais são as condições e requisitos para que os servidores possam se aposentar ou seus dependentes possam receber pensão por morte quando do seu falecimento. Então, é uma lei bem interessante, vamos conhecer essas regras todas, sempre, claro, destacando como que esta lei poderá ser perguntada na prova do concurso. E no final das aulas, como sempre, teremos questões que eu elaborei, tentando adivinhar como serão as questões do concurso, para que vocês possam testar os conhecimentos após a aula. Então é importante que vocês assistam a aula, após a aula façam leituras de revisão desse material e no final treinem com as questões que eu elaborei. Dessa forma, tenho certeza que vocês vão estar com um bom preparo para chegar no dia da prova e gabaritar a legislação. Bom, vamos ao que interessa então, começando aqui. O artigo 1º apenas estabeleceu que ficou alterado quando essa lei foi feita o regime próprio de previdência. É que em 2006, que é o ano de edição desta lei, já existia o regime próprio de previdência. Essa lei mudou, algumas regras e depois também essa mesma lei passou por algumas alterações. Eu já preparei o material para vocês todo atualizado de acordo com a lei. Então, o artigo 1º para fins de prova não é relevante, ele apenas diz que essa lei trata do regime de previdência, seguindo, claro, as disposições também lá do artigo 40 da Constituição Federal. O artigo 2º apresenta as finalidades aqui do Guaíbaprev, e agora sim a gente tem uma possível questão de prova. A banca poderá perguntar quais são as finalidades do Guaíbaprev. Bom, o Guaíbaprev tem como objetivo dar cobertura aos riscos que estão sujeitos os beneficiários e compreende um conjunto de benefícios que atendam às seguintes finalidades: garantir meios de subsistência nos eventos de invalidez permanente, idade avançada e morte e proteção à família. Vejam só, se o servidor tiver um problema de saúde que impeça ele de trabalhar de forma permanente, ele pode ser aposentado por invalidez. Quando o servidor tem idade avançada, ele pode ter aposentadoria por idade. Quando o servidor vem a falecer, para sua família pode ser paga a pensão por morte. Então a gente tem aqui no Guaíbaprev a cobertura desses riscos, mediante os benefícios que são oferecidos nesta lei, que nós vamos estudar hoje, que são justamente as aposentadorias e a pensão por morte. Então, as finalidades do Guaíbaprev é cobrir esses riscos, e é para isso que servem as aposentadorias e a pensão por morte. Quanto aos beneficiários, o beneficiário é aquele que poderá receber um benefício previdenciário. Os benefícios previdenciários são as aposentadorias e a pensão por morte. E o beneficiário é o servidor que vai se aposentar ou o dependente do servidor que poderá receber a pensão. Então, são filiados no Guaíbaprev como beneficiários os segurados, que são os próprios servidores, e seus dependentes. Permanece filiado ao Guaíbaprev, na qualidade de segurado, o servidor efetivo nas seguintes situações. Aqui a gente tem 3 situações que o servidor está afastado do cargo, não está trabalhando aqui no município, mas continua sendo filiado ao Guaíbaprev. Primeira situação, servidor cedido a órgão ou entidade da administração direta ou indireta de outro ente federativo, seja com ou sem ônus para o município. Quando um servidor concursado aqui do município de Guaíba é cedido para trabalhar em outro órgão público, enquanto ele trabalha nesse outro órgão, ele continua sendo filiado aqui do Guaíbaprev. Sabe por quê? Porque a cedência é um afastamento temporário. Depois de um tempo, esse servidor vai voltar. Então, como a cedência é um afastamento temporário,
Enquanto o servidor está fora, ele continua sendo filiado aqui no Guaíbaprev. Inclusive, vai continuar tendo recolhido as contribuições previdenciárias, para que possa depois se aposentar quando atingir os requisitos. Então, quando o servidor concursado aqui de Guaíba é cedido para outro órgão, ele continua filiado ao Guaíbaprev durante a cedência. Também continua filiado ao Guaíbaprev o servidor que se afasta do cargo para exercer mandato eletivo. Vamos imaginar que um servidor aqui do município seja eleito prefeito. Enquanto ele está afastado do cargo para exercer a função de prefeito, ele continua recolhendo contribuições para o Guaíbaprev. Porque depois que terminar o mandato, ele vai voltar e reassumir o cargo, né? Então, nesse afastamento para cargo eletivo, também continua filiado no Guaíbaprev o servidor concursado. E também o servidor que se afasta do país por cessão ou licenciamento com remuneração. Se o servidor se afasta do país recebendo a remuneração ou por uma cedência, ele também vai continuar afiliado ao Guaíbaprev. Então aqui a gente tem 3 situações que, mesmo não trabalhando aqui no município de Guaíba, o servidor continua afiliado ao Guaíbaprev, recolhendo contribuições. O parágrafo 1º fala do servidor que é eleito vereador. E aí é o seguinte, pessoal. Quando o servidor é eleito vereador e ele consegue conciliar a função de vereador com a função do seu cargo, ele vai trabalhar nos dois e receber pelos dois. E como que fica a situação previdenciária desse servidor que também é vereador? Como servidor, ele continua recolhendo para o Guaíbaprev. Continua tendo as suas contribuições normais como servidor. E em razão do mandato eletivo, ele vai se filiar ao regime geral de previdência. Então esse servidor que é vereador e está recebendo as 2 remunerações, terá 2 contribuições previdenciárias. Uma para o Guaíbaprev como servidor e uma para o INSS, para o regime geral de previdência, como vereador. Então, mesmo já sendo servidor, quando eleito vereador e em acúmulo de funções, vai contribuir nos 2. E o parágrafo 2º estabelece que a qualidade de segurado será válida desde que o servidor mantenha suas contribuições. Naqueles casos, né? Porque eu falei para vocês que nesses afastamentos o servidor continua sendo filiado ao Guaíbaprev. Mas para isso, para que esse tempo conte para se aposentar, tem que continuar recolhendo contribuições. E o artigo 5º fala sobre o servidor que não é concursado aqui em Guaíba, que é concursado em outro lugar. O servidor efetivo requisitado da União, Estado, Distrito Federal ou outro município, esse permanece filiado ao seu regime previdenciário de origem, desde que mantenha sua contribuição regular. Como assim? Vamos imaginar que tem um servidor público estadual que é cedido para trabalhar aqui em Guaíba. Esse servidor vai trabalhar em Guaíba, mas ele não vai entrar no Guaíbaprev, porque ele não fez concurso para Guaíba. Ele só vai trabalhar aqui um tempo. E ele vai continuar recolhendo as contribuições para o seu órgão de origem. É isso que nós temos, então, neste artigo 5º. Continuando o nosso estudo, nós temos agora no artigo 6º os segurados obrigatórios do Guaíbaprev. São segurados obrigatórios. Primeiro, o servidor titular de cargo efetivo do Poder Executivo, que é a Prefeitura de Guaíba, e Legislativo, que é a Câmara de Vereadores. Também, autarquias, inclusive de regime especial e fundações públicas. Em resumo, pessoal, quem é concursado por um cargo efetivo aqui no município de Guaíba vai ter a condição de segurado obrigatório. Quando tu assume o cargo, tu não tem a opção de dizer, eu não quero me filiar no Guaíbaprev. Não tem essa opção, é obrigatório. E isso vai acontecer automático. No momento que tu assume o cargo, eles já vão fazer a tua inscrição e no teu primeiro mês de trabalho, que tu recebe remuneração, tu já vai começar a ter as contribuições para o Guaíbaprev. Então é segurado obrigatório do Guaíbaprev o servidor ocupante de cargo efetivo. Tenham atenção, né? Se a banca trocar cargo efetivo por cargo em comissão, aí está errado. Porque o ocupante do cargo em comissão, aquele CC,
não é segurado obrigatório do Guaíba-Prev. Não. Aquele que é cargo em comissão sem ser concursado, ele vai ter as suas contribuições lá para o INSS, que é o Regime Geral de Previdência Social. Esse regime próprio dos servidores aqui de Guaíba, que é gerido pelo Guaíba-Prev, é somente para quem é concursado em cargo efetivo. Quem se aposenta num cargo efetivo aqui em Guaíba também é segurado obrigatório do Guaíba-Prev, claro, porque quando o servidor se aposenta, ele continua sendo segurado obrigatório. E também os servidores inativos e pensionistas do Poder Executivo e Legislativo que tiveram seus benefícios concedidos até a vigência da Emenda Constitucional 20 de 98. Aqui é para quem já era aposentado ou pensionista lá antes de 1998, data que nós tivemos uma das reformas da Previdência. Em resumo, pessoal, é segurado obrigatório quem é servidor concursado aqui em Guaíba ou quem se aposentou nesses cargos. Esses são os segurados obrigatórios do Guaíba-Prev. O parágrafo 1º e 3º foram revogados, não nos interessam mais, e o parágrafo 4º vai nos trazer que os processos, solicitações, acompanhamentos, diligências de inativações dos servidores são encaminhados ao Tribunal de Contas para homologação e fica a cargo dos poderes executivo e legislativo, bem como os quaisquer custos adicionais decorrentes desses processos. Quer dizer, a tramitação dos processos administrativos para concessão da aposentadoria cabe aos seus poderes. Quanto aos servidores do Legislativo, o processo vai tramitar na Câmara. Quanto aos servidores da Prefeitura, vai tramitar aqui no Poder Executivo. E o parágrafo 5º estabelece quem fica excluído do RPPS do Guaíba-Prev. É excluído do Guaíba-Prev o servidor ocupante exclusivamente, somente de cargo em comissão, declarado em lei de livre nomeação e exoneração, bem como outro cargo temporário ou emprego público, ainda que aposentado. Então vejam só, o regime próprio de previdência que nós vamos estudar nesta lei, que é administrado pelo Guaíba-Prev, é somente para quem é concursado em cargo efetivo. Quem trabalha aqui no município de Guaíba, apenas ocupando cargo em comissão, sem ser concursado, ou um contrato temporário, uma função temporária, ou aqueles empregados públicos regidos pela CLT, esses não vão se vincular ao regime próprio de previdência. Esses vão se vincular ao regime geral de previdência, que é aquele administrado e mantido pelo INSS, enquanto o RPPS é administrado e mantido pelo Guaíba-Prev, né? Então é isso que nós temos aqui nesta lei. A gente vai estudar as regras de aposentadoria de vocês que vão passar num concurso para um cargo efetivo. Quem ocupa apenas cargo em comissão, contrato temporário ou emprego público não é regido por esta lei e vai ter as contribuições lá para o INSS como qualquer trabalhador. No caso de acumulação remunerada, o servidor é obrigatório em relação a cada um dos cargos. Existe na Constituição Federal uma autorização para acumular cargos. Em regra, é proibido que uma mesma pessoa esteja em 2 cargos ao mesmo tempo. No entanto, a Constituição Federal permite a acumulação quando houver compatibilidade de horários, desde que se trate de 2 cargos de professor, um cargo de professor com um cargo técnico ou científico, ou 2 cargos de profissões regulamentadas na área da saúde. Nesses 3 casos é possível a acumulação, desde que haja compatibilidade de horários. E nesses casos em que há compatibilidade de horários, por exemplo, um servidor que é professor, passou em 2 concursos de professor e acumula 2 cargos, ele é segurado obrigatório nos 2 cargos. Ele vai ter contribuições para a Previdência sobre os 2 salários, sobre as 2 remunerações. É isso que está dizendo o parágrafo 6º, né? Na hipótese de acumulação remunerada de cargos, o servidor é segurado obrigatório em relação a cada um dos cargos. O segurado aposentado que vier a exercer mandato eletivo, seja federal, estadual, distrital ou municipal, filia-se ao RGPS. Como assim?
Se um servidor aqui do município de Guaíba já é aposentado, ele está recebendo uma aposentadoria pelo Guaíbaprev, certo? Se esse servidor aposentado for eleito vereador, ele vai continuar recebendo a sua aposentadoria pelo Guaíbaprev e vai passar a receber também um salário como vereador. Dessa condição de vereador, ele vai se filiar ao RGPS e ele vai ter contribuições ao INSS. O fato dele já ser aposentado num cargo efetivo não livra ele de ter contribuições para o INSS em razão desse mandato de vereador. É isso que nós temos aqui no parágrafo 7º. O artigo 7º da lei estabelece que a perda da condição de segurado do Guaíbaprev vai acontecer nos casos de morte, exoneração ou demissão. Claro, quando o servidor falece, ele deixa de ser segurado do Guaíbaprev. Se ele for exonerado ou pedir exoneração do cargo, também. E se ele for punido com a demissão, com a perda do cargo, também. Então, nesses 3 casos aqui, o servidor deixa de ser segurado. O segurado que deixar de contribuir para o regime de previdência por mais de 3 meses consecutivos ou 6 meses alternado, terá os seus direitos suspensos até o restabelecimento em regularização das contribuições. Pessoal, essa situação aqui não vai acontecer com vocês enquanto estiverem exercendo o cargo efetivo no município. Por quê? Porque quando vocês estão exercendo o cargo, cabe ao município fazer o desconto previdenciário e recolher a contribuição. Então, quando vocês estão em atividade, vocês não vão deixar de contribuir, não tem como isso acontecer. Agora, naquelas situações que o servidor é afastado ou cedido e tem que recolher as suas contribuições, se ele deixar de contribuir por mais de 3 meses seguidos ou 6 alternados, aí fica com os direitos suspensos até regularizar essa situação. Mas fiquem tranquilos que com vocês, enquanto estiverem em atividade no cargo efetivo, no município, quem tem essa responsabilidade é o município. Então não tem como isso acontecer por culpa do servidor, a não ser naqueles casos que ele está afastado e continua ou deveria continuar recolhendo contribuições. Então é isso que nós temos sobre a possibilidade de perda da condição de segurado aqui do Guaíbaprev. O nosso próximo assunto são os dependentes. Sobre esse e demais assuntos desta lei, a gente vai continuar conversando no próximo vídeo. Dá um clique que eu já volto. Até logo.